liderança é uma questão mais de caráter. De caráter. Porque você, se você é uma pessoa íntegra, não use sua língua, não faz mal, não tem palavra, independente da esfera que você está, você é uma pessoa de caráter. Tem uma frase, eu acho que é de Martinho Lutero, que ele fala assim: quer conhecer um homem, dê poder para ele. Exatamente. Quer conhecer um homem, dá poder para ele. Então, essas qualidades, todo líder deve possuir. Todo líder deve possuir. Se ele não é íntegro na sua conduta, ou usa a sua língua para difamar, isso é muito comum você nos bastidores, vê isso aqui, ou não tem palavra, essa pessoa tem um problema de caráter, essa pessoa não pode ser colocada na liderança. Muitas das vezes ela é colocada e só é manifesta depois. É aquela pessoa que dá tapinha nas costas, é aquela pessoa que traz presente, é aquela pessoa que está sempre presente, aí é aquela pessoa que apresenta projetos, é aquela pessoa que apresenta ideias, sugestões, aí você a coloca na liderança. Era tudo que ela queria. A partir dali, você começa a ter um problema muito grande. Então, para você que está buscando liderar a si mesmo, você precisa, é claro e evidente que tem uma infinidade de outras coisas que precisa. Nós citamos só para você ter uma noção do que é necessário para que você melhore como pessoa, porque isso é uma qualidade que vai fazer de você um líder. Então, por exemplo, isso aqui, ó, não use a língua para difamar. O poder da morte da vida está na língua. O que é matar uma pessoa? Exemplo, o irmão falou comigo aqui, qual é o teu nome, irmão? Elenil. Oi? Elenil. Elenil. Nós não conhecemos o Elenil. A classe não conhece o Elenil. Eu conheço. Aí o Elenil vai vir. Aí eu digo para vocês, antes dele chegar, olha, está chegando um rapaz para estudar com a gente aqui, é Elenil do nome dele. E eu conheço essa figura. Isso é um 71, você não tem ideia do cara que é. Olha, a vida dele é assim, 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 assado. Quando o Elenil chegar, qual vai ser o comportamento? Matei o Elenil. Eu matei o Elenil. É isso que a palavra diz. Se ele se aproximar de você, se afasta dele. Porque eu conheço a história dele, conheço a vida dele. Já era, matei o cara. Quando a palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte está na língua, é isso, é você falar mal. Aí, analisa você agora, você anda falando mal de alguém? Vou olhar para cá, para a gente não ter que olhar para ninguém. Você anda falando mal de alguém? Se você anda falando mal de alguém, você está usando a sua língua para difamar e está fazendo mal ao seu semelhante. E essa pessoa foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos ver Cristo nela e você está. Então você precisa desenvolver a qualidade, que é uma das qualidades, e uma outra, ter palavra. Deu a palavra? Acabou. Mantenha. Mantenha, mesmo que você seja prejudicado. Mantenha. Isso é liderar a si mesmo. Quando você consegue fazer essas coisas, aí você já está a um passo a mais para se tornar um líder. Tornar um líder. E isso aqui, todos quatro aqui, nós conhecemos no bastidor. É quando você está sozinho dentro da sala, é quando você está no carro, somente com a pessoa, é quando você está dentro de uma casa, é quando você está numa mesa, não é no meio público, não é no coletivo. Esse tipo de qualidades aqui, nós encontramos nas pessoas fora do holofote, é no particular. Isso é questão de, como disse o irmão Elenil, caráter. A família vem em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar. Como líder,
pensar. Uma boa influência pode ser observada na vida de José. Gênesis 42. Gênesis, a partir do capítulo 37, ele começa a falar da vida de José. Amém? Amém? Amém. A partir do capítulo 37, vai até o 50. Eu citei o 42 aqui, porque no 42 fala de quando José encontrou os irmãos, reconheceu os irmãos e articulou a situação para trazer a família dele para o Egito. Porque havia fome em Canaã, Jacó estava lá, os irmãos dele estavam lá. Então José, ele já era governador do Egito. E ele articula lá com os irmãos dele, vai buscar lá alimento. Ele articula, segura o mais novo, para que Jacó fosse e se encontrasse com ele. Depois ele revela a toda a família. A preocupação dele era conduzir a sua família, que é mais importante do que conduzir a nação. Então ele estava governador do Egito, mas ele se preocupou em trazer a família dele, porque ele poderia muito bem ter deixado a família dele onde estava, não poderia. O que fizeram com ele? O que fizeram com José foi motivo suficiente para ele esquecer a família, deixar a família de lado. Mas não, ele fez o contrário. Ele trouxe a família para perto dele. Se vocês lerem, eu creio, já leram inclusive, ele colocou a família numa cidade chamada... Qual é o nome da cidade? Chamada Gozen. É isso? Gozen ou Gozen. Essa cidade era uma das melhores cidades que tinha na época. E Davi colocou esse povo, os irmãos dele lá, e sustentou esse povo. Sustentou esse povo, que era a família dele, que era Jacó e os irmãos dele todos. Então, José é um bom exemplo de um líder, porque a família veio em primeiro lugar. No caso ele, nessa ocasião, ele demonstrou ser um líder servidor. O líder servidor, porque esse é o verdadeiro líder, aquele que serve. O verdadeiro líder é aquele que serve. Ele tinha todas as condições, argumentos, justificativas para deixar a família dele para lá. Mas ele fez questão de trazê-la para perto. Mas nesse mesmo contexto, tinha uma profecia que tinha que ser cumprida dentro do sonho. Sim, ele tinha um sonho. Ele teve um sonho. Através desse sonho, ele lembrou disso. Mas, independente de ter tido o sonho, ele poderia entender que o sonho dele iria se cumprir de outra forma. A família dele poderia ficar em Canaã, sem problema nenhum. Ele poderia abastecer a família dele lá, ele poderia mandar alimento para a família dele lá. Mas não, ele trouxe a família para perto, para cuidar melhor da família dele, porque lá certamente ele ia mandar alimento. Mas aí tinha a questão do afeto, a questão do carinho, a questão da assistência, de uma série de outras coisas que envolvem família. Estar perto. Outro exemplo, Josué 24:15. Vemos o grande homem de Deus que Deus usou, colocando sua família em primeiro lugar. O que está escrito em Josué 24:15? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode abrir aí. Abre aí, vamos ler o versículo todo, que nessa isso não. Isso aí é só o finalzinho do versículo. Só a parte final do versículo. Josué 24:15. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele estava dizendo o seguinte: eu como líder, a minha família precisa estar comigo e eu vou cuidar da minha família. A minha família vai servir ao Senhor.
fizer aquilo que eu estou fazendo, vai dar certo. Eu entendo que o caminho que eu estou seguindo é o caminho correto. Quando você faz isso, uma gama de outras pessoas te seguem. Às vezes ela está indecisa, ela toma uma decisão, outros estão, como ele colocou ali, os deuses amorreus, Então ele, alcançando a prosperidade que ele estava alcançando, peraí, tem alguma coisa errada comigo, eu vou seguir esse cara. Vou seguir esse cara. No versículo seguinte, o povo dá a resposta. No versículo seguinte, o povo dá a resposta. Nós lemos o 15, vamos ler o 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. A palavra de um líder. Então o líder, mas o foco que eu quero dar aqui é sobre a família. Ele trouxe a família dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Liderar em casa não é exercer poder ou controle, mas sim desistir de você por alguém. Liderar em casa não é manter o controle, olha só, ou o poder, mas desistir de você. Olha como é que é forte isso. Desistir de você por alguém. Desistir de você por alguém. O que é que você deixaria de fazer para abençoar ou satisfazer aqueles que são da sua família? Será que ao invés de você comprar um sapato, você marido, para você compra para a mulher primeiro? Será que ao invés de deixar de almoçar, você daria o almoço primeiro para o seu filho? Eita. Será que em vez de você passear, primeiro você vai... É isso. O que é que você está desistindo de você por alguém da sua família? Isso é ser um líder, servidor. Servidor. Líder que serve. O líder é aquele que serve. Avalie a sua liderança em casa, em cada uma das categorias abaixo. Também foram poucas para não. Intimidade. Eu experimento intimidade com Deus e com os outros por intermédio de conversas abertas. Duas coisas nessa intimidade. Você e eu estamos experimentando a intimidade com Deus. Nós estamos orando, estamos lendo, estamos consagrando, estamos tendo a experiência com Deus. E com os outros, por intermédio, eu erro aqui, de conversas abertas. Ou seja, você e eu, nós, pela intimidade que nós temos com Deus, nós conversamos abertamente com as nossas esposas e com os nossos filhos para direcioná-los, com o nosso marido, para direcioná-los ao caminho certo. Isso é liderar em casa. Não exercer poder, e sim desistir de você por alguém. Intimidade, primeiro com Deus, depois com a esposa, com o marido e com os filhos. Hoje nós aconselhamos muitos jovens na igreja que vão para as drogas, que vão para a prostituição, que desviam da igreja, que não quer saber de igreja, que não quer saber de Deus, enfim, porque não há um diálogo com os pais. Eu fiz um gabinete com uma mãe, um filho de 16 anos. Havia uma desavença muito grande do filho com a mãe, filho único de uma mãe que estava sozinho, o marido havia morrido há muitos anos, e isso foi ano passado, e o filho de 16 anos. E eu pude perceber, e para ajustar a vida dos dois, porque ela queria casar novamente, para ajustar a vida dos dois, não tinha diálogo com a mãe e o filho. Não tinha diálogo. Então o filho chegaram, pasmem vocês que estão estudando para serem líderes. Qual é o problema? Pastor, todo dia eu tenho que pegar o tênis dele que ele deixa na sala e guardar o tênis dele. Isso é assunto de gabinete. Aí sabe o que eu fiz? Mas aonde que ele deve guardar o tênis? Tem um lugar no banheiro que tem lá, me lembro desse cara falou, tem um banheiro, tem lá um sapateiro, é só ele colocar ali. Então, meu querido, a partir de hoje, você não deixa mais o seu tênis na sala, ok? Você vai entrar e guardar o seu tênis. Acabou
levar o bispo para o gabinete. Então o que acontece? Eu fiz com que ela conversasse abertamente com ele. Foi 2 ou 3 gabinetes, acabou o problema. Estão bem até hoje. Não tivemos mais problema. Coisas dessa natureza. Coisas dessa natureza. Então, conversas abertas com o marido, com a esposa. Círculo. Eu exibo o fruto do Espírito Santo em minha vida, incluindo a autodisciplina. Eu exibo o fruto do Espírito Santo. Quais são, ou pelo menos me dê 1 ou 2 ou 3 frutos do Espírito Santo aí. Está lá em casa. Domínio próprio. Paciência. Mansidão. Tá bom. Domínio próprio, paciência e mansidão. Você tem paciência na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa? Você tem exercido o fruto do Espírito? Porque se você não tem exercido o fruto do Espírito na sua vida, você tem dificuldade para liderar. Você precisa tratar disso na sua vida para você conseguir liderar você mesmo. Mansidão. Mansidão. Qual outro nós falamos? Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Outra coisa de gabinete. Exemplo. O pai e a mãe está sentado na mesa para almoçar. O filhinho de 2 anos está na mesa. Também. E ele derruba o copo com suco. E o copo cai no chão e quebra. A mãe pega a criança, tira da mesa e coloca no castigo. Lá na sala, lá no quarto. Uma criança de 2 anos, ela tem entendimento para quebrar um copo? Não. Não tem. Ela passa por um momento, às vezes, e é natural de criança, quem é pai e mãe aqui sabe, tem momentos que a criança tem uma fase que ela faz pirracinha, tem outras fases que ela pergunta tudo, por quê. Tem outra fase que ela mexe tudo, ela. Aí você não entende isso. Você que é adulto, maduro o suficiente, não entende, não exerce esse domínio em você, e você entra na vida de uma criança de uma forma má, agressiva e causa transtorno. Cadê o seu domínio próprio? Não tem. Então você precisa exercitar isso em você para você crescer, para você ser líder. Porque com seu filho, você pega por de castigo. Mas e quando é uma pessoa da sua equipe? Quando a pessoa da sua equipe é filho do pastor da igreja, você vai para de castigo? Como é que você vai fazer? Então você tem que ter o domínio próprio, você tem que ter sabedoria, buscar em Deus, mansidão, paciência, entre outras coisas. Então eu exibo o fruto do Espírito Santo na minha vida. Então nós temos que ir lá em Gálatas, ler quais são os frutos do Espírito e trazer para a nossa vida e fazer a reflexão. Eu quero crescer, eu preciso liderar a mim mesmo. Eu preciso liderar a mim mesmo. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter mansidão. Modelo. Um bom exemplo vale por 1000 sermões. É ou não é? Um bom exemplo vale por 1000 sermões. Avalie a sua liderança em casa. Você está dando o melhor para as pessoas que você ama? Aí uma pergunta para você responder para você. Nós estamos aprendendo como liderar a nós mesmos, também. Você está dando o melhor para as pessoas que você ama? Está moldando a sua família para fazer o que você quer também? Ou seja, você está almejando algo, você está trabalhando para algo, você está buscando conhecimento para chegar em algum lugar. E a sua família? Você está preparando ela também para a mesma coisa? Você está educando-a? Aí vem aqui, ó, Provérbios 26, 6. Pais, ensine seus filhos. O que está escrito lá? Instrua o menino no caminho que ele deve andar. Quando crescer, ou mesmo permanecer. Você tem ensinado seus filhos
a andar nos caminhos do Senhor? Ou o seu modelo, o seu exemplo, eu ir para a igreja do jeito que vive? Qual é o exemplo? Qual é o seu modelo? Fala, Elenilton. O próprio versículo ele fala assim: ensina a criança no caminho. Ele não fala assim, ensina a criança o caminho. Isso. Quando ele diz ensina a criança no caminho, ele está dizendo para quem vai ensinar esteja no caminho do ensino. Exatamente. Muito bem observado. Então você é o modelo, é o exemplo para que os seus filhos, eles, vamos lá, maridos, tratem bem as suas esposas. 1 Pedro 3,7. Eu queria que você lesse esse texto, porque a última parte do texto vai te chamar a atenção. Quem está orando aqui pela família? Todo mundo está orando, né? Então preste atenção nesse texto aí. 1 Pedro 3,7. Maridos, tratem bem as suas esposas. Leia aí para nós. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher no vaso mais fraco, como sendo vós os seus herdeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Repete o finalzinho aí. Para que não seja. Não sejam impedidas as vossas orações. Se vocês tratam mal a sua esposa, se vocês tratam mal o seu marido, não adianta orar. Se você está orando, está perdendo tempo, porque Deus interrompe a sua oração, interrompe a relação com você. Mulheres, obedeçam aos seus maridos. Efésios 5:22. Mulheres, sejam submissas ao seu marido. Se as mulheres estão desobedecendo, estão querendo mandar, aqui está o texto para você refletir. Ó, pais, marido, mulher e filho. Maridos, sejam submissos ao seu marido. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Tudo isso aqui faz parte de liderar a você mesmo. Se você é um filho que agride o seu pai, agride verbalmente, não estou dizendo de pegar no tapa, não. Estou dizendo de ofendê-lo, de maltratá-lo. Se você é uma mulher que não obedece o marido, se você é um marido que não trata bem a sua esposa, ou se você é um pai que não ensina seus filhos, você precisa tratar da sua alma para ser um líder. Para liderar você mesmo. Oi. Faltam 3 minutos. Outros tópicos que nós iremos estudar, nós não vamos dissertar sobre ele, porque o Júlio falou que falta 3 minutos. Pastor, só uma pergunta. O texto de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, quando o senhor falou sobre Maridos, isso, ele não fala sobre fruto de incontinência? fala sobre Fruto de incontinência? fruto de... Da incontinência? Não entendi. Quando o texto fala na parte C do texto, que fala assim, que nem as suas orações são ouvidas. Nem as suas orações são ouvidas. Isso. Explica melhor o que você está querendo dizer aí. Porque ele fala assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, e com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, para isso que sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sim. Não está falando sobre incontinência sexual? Sim. Está falando também. Isso. Não está falando sobre coabitar? Coabitar. A incontinência e a falta disso, que Deus não nos ouve como homem as nossas orações? Não, aqui está dizendo também, igualmente vai marido coabitar com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós, os seus cordeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui você aplica ela, você aplica esse texto, ou esse versículo, para uma situação de casamento, Isso aí. né? Principalmente não, também numa situação de casamento, de relação de marido e mulher, e também aplica nessa questão de você estar Na intimidade de um líder. Sim, exatamente. É isso aí. Nós estamos explanando aqui sobre você ter domínio
sua volta, seja ela nível hierárquico, para cima ou para baixo, e a esposa também, enfim, está englobando tudo. E aqui para a gente encerrar, outros tópicos: prepare seu sucessor, acredite em si, crie o equilíbrio entre seus dons e seu caráter, deixe um legado de liderança, arrisque a grandeza, entre outras coisas. Nós iríamos explanar sobre isso, mas o tempo já encerrou, a gente vai parar por aqui. Bom, vamos caminhando. Na semana que vem, nós vamos fazer uma provinha, segundo o pastor Carlinhos. Nós vamos, mas vai ser uma prova com perguntas de marcar o X, né? E você pode consultar a apostila, sem problema nenhum. A prova mais fácil do que essa não tem, né? Não, ajudar o Vai colar, vai colar. Vai colar da apostila. Só a apostila só, irmã. Você só pode consultar a apostila. Não pode. E o irmão do Casal lado? tem que você está separado. A Bíblia pode. A Bíblia Não cola, pede emprestado. Semana que vem, eu vou ver se o pastor Carlinhos me autoriza a trazer um vídeo para me mostrar para você, que para outra turma da teologia pastoral vai trazer, para você refletir se você é crente de verdade. Se você está